Olá, turma! Estamos aqui para o nosso segundo momento da nossa aula. E a nossa disciplina é História. É hora de estudar História. Mas vamos pensar o que é que a história estuda? A história estuda todo o processo do passado. E nós iremos estudar hoje sobre a pré-história. A pré-história é a primeira parte da história do mundo. Como, por exemplo, vamos imaginar você bebezinho. Quando você está aprendendo a andar, está aprendendo a falar, está aprendendo a se colocar de pé. É como se você estivesse na pré-história, aprendendo tudo. Assim também a humanidade, todas as pessoas, elas passaram por um processo também de aprendizado. Então essas pessoas, é como se o mundo estivesse num bercinho, bem bebezinho. E esse berço foi transformando as pessoas no que elas são hoje. Então a pré-história é o começo de tudo. Tá? Vocês podem observar que a pré-história é o período que acompanhava a evolução da Terra, como eu falei para vocês, do homem, de todos os seres vivos. Quando a gente estuda a pré-história, que é lá o começo de tudo, a gente vai ver aí os primeiros homens, como foi que eles construíram suas casas, as ferramentas, como era que eles viviam. Será que as pessoas que viviam na pré-história, elas hoje vivem da mesma forma? Ou será que alguma coisa mudou? É isso que nós vamos ver hoje. Mas antes eu quero mostrar para vocês os primeiros homens que viviam no período da pré-história. Eles eram mais ou menos assim. Professor, mas como é que a gente sabe que ele era assim? Se a gente não viu, se naquela época não tinha fotografia. Boa pergunta, que a gente vai descobrir já já. Mas alguns estudiosos que pesquisam sobre a pré-história disseram que o homem na pré-história ele era mais ou menos dessa forma. Observa aí, pessoal, os detalhes, o cabelo, do olho, do nariz, da boca. Observaram? Mas eu pergunto para vocês, como foi que souberam que ele era dessa forma? Existe um profissional que ele é responsável por estudar a pré-história, estudar as pessoas de antigamente, os povos de antigamente, como era antigamente. E esse profissional se chama arqueólogo, pessoal. Isso mesmo, arqueólogo. O arqueólogo, ele é responsável por estudar justamente as espécies do passado, a história do passado. E qual é a profissão do arqueólogo? A arqueologia, que vai aí se ocupar em estar investigando os fósseis, investigando os indícios do passado, para entender como é que as coisas evoluíram até hoje. Aqui a gente vai observar o que temos a pré-história, certo? O arqueólogo, que é o profissional que vocês viram anteriormente, ele é responsável por procurar esses detalhes, gente, ó. Ossos, pedaços de metais, escavações. E muitas das vezes, na verdade, eles usam isso aqui para detectar como eram as pessoas no passado. Então, qual é o objeto de estudo do arqueólogo? São coisas do passado, são fósseis, são esqueletos, são arcárias dentárias, trabalham com as escavações. Aqui nós temos metal, linho antigo. Então isso eles pegam, estudam e chegam a uma conclusão. Mas falando de pré-história, a pré-história ela iniciou com o surgimento do homem na Terra. A pré-história começou aí, tá? Com o surgimento do homem na Terra, e ela termina quando esse homem aprende a ler e escrever, certo? A pré-história, gente, ela é dividida em 3 partes. Assim como nós temos a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice, nós seres humanos, a história do mundo também ela tem esses períodos. A pré-história, a história e por aí vai. Só que na pré-história, ela é dividida em 3 pedacinhos, em 3 partes.
tá? Quais são essas partes? A pré-história, ela é dividida em paleolítico, olha o nome, paleolítico, mesolítico e neolítico, tá? Paleolítico, mesolítico e neolítico. Só que hoje nós vamos estudar somente o paleolítico, que é a primeira parte da pré-história. Quando eu falo de paleolítico, eu lembro de, vocês têm que lembrar de palha. Palha, alguma coisa bem primitiva, porque naquela época eles trabalhavam muito com o que era primitivo. Então, na imagem vocês observam que existe 2 homens atrás de um arbusto caçando um tatu gigante. É isso aí. Na pré-história os animais eram todos gigantes. Então, assim, no período paleolítico eles viviam muito de forma bem primitiva. Tá? E a gente vai ver agora como era o paleolítico e como era que eles viviam naquela época. O período do paleolítico, que é o primeiro período da pré-história, ele também é chamado de Idade da Pedra Lascada. Sabe por quê, gente? Olha na gravura. Nós estamos vendo um homem aí com uma pedra e ele com essa pedra está quebrando alguma coisa. Observaram? Então, naquela época, o homem ele utilizava da pedra para fazer ferramentas. Então, era chamado de Idade da Pedra Lascada. Os arqueólogos encontraram muitas armas feitas de pedra. Por isso que eles colocaram esse nome. Paleolítico é o mesmo que Idade da Pedra Lascada. Como eles viviam? Os homens daquela época, eles eram chamados de nômades. Preste atenção nessa palavrinha. Nômades. Eles eram nômades. Sabe o que significa nômades? Nômade significa aquelas pessoas que não se fixavam em um só lugar, pessoal. Ou seja, elas estavam sempre mudando de um lugar para outro. Então, quando as pessoas mudam de lugar para outro, elas não têm lugar fixo para morar, são chamadas de nômades. E os homens da pré-história eram nômades porque eles viviam mudando de lugar para lugar, região para região. Mas por que isso acontecia? Por que eles não ficavam num só lugar? Sabe por quê? Porque quando eles viviam ali em determinado lugar, acabava a comida. Eles viviam muito da caça, da pesca. E isso acabava acabando. E isso acabava ali, esses recursos. E eles tinham que ir embora para outro lugar que tivesse isso. Entenderam? Então, por isso que eles eram nômades, porque eles estavam mudando de lugar para lugar em busca de comida e de se proteger do frio. Quando vinha o inverno, eles iam procurar locais mais quentes para viver. Olha agora. Agora a gente estava falando sobre que eles eram nômades, mudavam de lugar para lugar. Daqui a gente vai ver as moradias. Como eram feitas as moradias? As nossas casas hoje, elas são bem equipadas, tijolo, tudo mais. Mas dá uma olhadinha aí como eram feitas as casas dos homens que viviam na pré-história.
Muitos deles moravam em tenda feita de ossos de mamute. É isso aí. Mamute era um animal primitivo que vivia naquele tempo e ele era enorme. Também as casas eram feitas com abrigo de galhos e folhas. Outros moravam em cavernas, que eram nas pedras, e outros faziam as suas casas com tenda de pele de animal. Armas. Durante esse período, olha aqui, o homem ele fabricava as suas armas de pedras lascadas, madeira e ossos. Pedra lascada é quando você pega uma pedra e parte ela, lasco ela. Então é pedra lascada, tá? Então as armas eram feitas com pedras. Observa os detalhes aqui. Eles pegavam a pedra e iam trabalhando nelas até deixar elas afiadas e pontiagudas. Assim, eles faziam as lanças e as facas. A principal alimentação do povo da pré-história vinha da caça. Então, assim, os homens do Paleolítico, eles caçavam animais grandes, gente, como os mamutes e os cangurus gigantes. Também caçavam outros menores, como gazela e tudo mais. Mas como era que eles faziam? Eles se disfarçavam com peles de animais, se escondiam e em bando, depois que eles faziam as armas com a pele lascada, em bando eles se escondiam para atacar esses animais. Outra forma, pessoal, eles faziam armadilhas. Quando o animal caía nessas armadilhas, eles também atacavam. Observe que eles estão com lanças feitas de madeira e pedra lascada. Por isso que Paleolítico é conhecido como pedra lascada, idade da pedra lascada. Outra forma também era tomando comida de animais. Aqui nós temos um tigre, dente de sabre, e os homens, certo? O que era que eles faziam lá? Eles aproveitavam que o animal estava distraído e em bando novamente eles se aproximavam para tomar a comida dos animais, dos grandes animais aí da época. Divisão do trabalho. É isso aí. Na pré-história, os homens também trabalhavam. Mas qual era o trabalho deles? A grande parte do tempo eles estavam caçando ou pescando. E esse trabalho de caçar e pescar eram feito pelos homens. Já o trabalho de coletar, que é de colher frutas nas árvores e preparar os alimentos, cuidar das crianças, sempre quem fazia eram as mulheres, os idosos e as crianças também. Era muito comum crianças estar colhendo frutos nas árvores. A gente pode dizer que essa relação foi a primeira divisão do trabalho. Hoje nós temos divisão do trabalho, não é? Temos várias profissões: professores, policiais, cozinheiros, agricultores. Então, é a divisão do trabalho. Naquela época, o principal trabalho era a caça e pesca e a coletagem. Olha que imagem que vocês aí estão vendo.
Dois homens, a pré-história, no período paleolítico, que é o período da Idade da Pedra Lascada. Gente, nesse período, eles conseguiram descobrir o fogo. Foi assim uma grande descoberta desse período. Como foi que eles descobriram o fogo? Eles perceberam que quando eles batiam uma pedra na outra, saía uma faísca. E aquela faísca, ela foi gerando fogo em gravetos secos. Logo, eles perceberam que o fogo era um elemento muito importante para a sobrevivência deles. Porque assim, eles não iriam passar mais frio e nem ter que mudar de lugar em busca de um local mais quente para viver no período do inverno. Uma das utilidades do fogo era assar os alimentos. Eles perceberam que os alimentos cozidos, assados, eles tinham uma durabilidade maior. E como eles se vestiam? Turma, no início, eles andavam nus. Depois passaram a se vestir com peles dos animais que caçavam. Turma, esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá? A gente conheceu um pouco sobre a pré-história. Fiquem atentos depois à atividade.